E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é João. Eu fui monitor de Química Analítica teórica por, por 2 anos e como projeto de iniciação à docência do ano 2017 eu estou fazendo uma série de vídeos para ajudar os alunos com algumas dúvidas que eu sentia que eram mais recorrentes, né, enquanto na época que eu fui monitor. Bom, para começar, o primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da força iônica, o que é, como se calcula, falar também sobre a atividade. É, bom, a ideia aqui é, na verdade, fazer algumas coisas um pouquinho diferente da aula, no sentido de eu não vou me prender aqui a explicações formais ou então a conceitos matemáticos muito extensos, tá? Isso vai ficar mais a cargo para o seu professor, até porque algumas coisas vão variar bastante de professor para professor, de faculdade para faculdade. Então, bom, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho vamos tentar entender o que é atividade. Para isso, eu vou tentar ver o seguinte exemplo. Imagina que eu tenho na minha solução, eu coloquei na solução a GNO3 e, sei lá, HCl, beleza? Eu tinha, sei lá, 0,1 molar do HNO3 e 0,1 molar do HCl. Bom, o que acontece? A reação que eu estou querendo que aconteça é a seguinte: a prata vai reagir com o cloreto formando cloreto de prata, que para quem não sabe ou não lembra é um sólido branco. Tá? Bom, o que acontece? Se eu considero um rendimento de 100%, eu esperaria que, bom, esse 0,1 da prata e esse 0,1 do cloreto reagissem, formando aqui 0,1 de cloreto de prata. Bom, beleza, mas vamos um pouquinho mais a fundo de como é que essa reação estaria acontecendo. Ela estaria acontecendo mais ou menos assim, de forma, volto a dizer, bem simplificada. A gente teria... Peraí que esse cloreto ficou grande. A gente teria a prata de um lado, o cloreto do outro. E aí a prata, ou o cloreto, tanto faz, ela meio que enxerga, eu gosto de pensar assim, ela enxerga o cloreto e vai indo até ele e faz a reação. Beleza. Agora, vamos imaginar o seguinte, olha só. Eu sou um cara muito exato nas minhas contas, beleza? Então, é o seguinte, esses caras aqui, né, eles estão em fase aquosa, na verdade. Então, tem água lá, tem hidroxila, tem H+, beleza? Então, agora imagina a seguinte situação. Essa mesma prata está aqui e o cloreto também está aqui. Só que agora, em volta da prata tem alguns outros íons que estavam na solução. Na verdade, porque afinal eu coloquei um sal, nitrato de prata. Então, apesar do nitrato apesar do nitrato de prata ser um sal completamente solúvel, quer dizer, completamente solúvel não, que se dissocia completamente em água, os íons do nitrato vão estar aqui em volta da prata. Por um motivo simples, cargas opostas se atraem, na verdade. A hidroxila também, mesma coisa, vai estar por aqui. No caso do cloreto, a gente também vai ter alguns íons aqui perto dele. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Essa mesma prata, ela já não vai conseguir, digamos assim, enxergar o cloreto para reagir. Mas vocês têm que entender o seguinte, ela não enxerga, entre aspas, porque tem muitos outros íons em volta dela na solução e em volta do cloreto também. E N outras razões do porquê isso acontece. E aí tem mais a ver com a explicação, digamos assim, mais exata do que vem a ser a atividade, que eu não vou me prender aqui. Mas, então, gente, quando a gente diz que vai considerar a atividade da solução, a gente está dizendo o seguinte, olha, eu vou considerar
então, nas minhas contas, apenas a quantidade de prata, e no caso de cloreto, que estão disponíveis para reagir, tá? Ou seja, a quantidade de prata que, por exemplo, não está envolta por esse monte de outros íons, tá? E existem outros fatores também, né? Bom, e aí, como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz o seguinte, olha, vocês já devem ter visto isso na sala. Então, a atividade da prata, peraí que eu escrevi errado, a atividade da prata vai ser calculada como esse cara que a gente chama de gama, que eu já vou explicar o que ele é, beleza? Vezes a concentração da prata. Esse gama aqui é o coeficiente de atividade. E ele vai dizer justamente, olha só o nome, coeficiente de atividade. Ele vai justamente, digamos assim, considerar isso aqui que está rolando, tá? Essa impossibilidade, entre aspas, da prata de reagir. Tanto que ela está sendo multiplicada, é um fator que multiplica a concentração, tá? Bom, no caso da química analítica, de modo geral, esse valor aqui, ele sempre dá alguma coisa. Eu vou escrever aqui. Ele sempre dá alguma coisa menor ou igual que 1, tá? E isso, bom, tem a ver com os tipos de forças eletrostáticas e outras forças que a gente considera na química analítica 1. Mas, então, eu posso dizer o seguinte, que nas contas que a gente vai fazer, esse gama que eu chamo, esse gama ele tem que ser sempre menor ou igual que 1, tá? Então a gente vai aprender a calcular ele, e se a gente chega, faz a conta e descobre que ele deu maior do que 1, bom, isso pode acontecer, digamos assim, na vida real, isso pode acontecer, mas não é o caso da grande maioria das questões de química analítica, tá? Então é mais provável que você talvez tenha errado alguma conta, tá? Isso é claro, considerando que a gente está falando aqui da química analítica que se é vista normalmente a nível de graduação. Bom, beleza. Entendidos o que é a atividade, vamos aprender a calcular o gama de alguma questão, beleza? Bom, então a gente vai a gente vai fazer essa questão que está aparecendo aí. Bom, gente, nessa questão aqui, na questão C, ele quer a atividade de H3O+, usando o modelo de Debye-Rick. Depois a gente, ao longo da resolução, vai ver o que é esse modelo. Mas, a primeira coisa para a gente fazer em qualquer questão de química, eu diria, é descrever as reações que estão acontecendo. Então, a gente tem o ácido nítrico, que vai reagir com a água, dando H3O+ e nitrato. A gente tem também o NaCl. Oh, meu Deus. Dando Na e Cl-. Eu gosto de colocar aqui já as concentrações de cada um desses caras. Então tá aqui do ácido nítrico, do NaCl. E bom, pela estequiometria, eu sei que como o ácido nítrico ele é um ácido forte, se eu tinha 0,135 molar dele, eu vou produzir 0,135 mol de H3O+. Mesma coisa do nitrato. E esse mesmo pensamento serve para o NaCl. Mas na verdade o NaCl é um sal. Mas de qualquer forma, essa seta aqui diz que, digamos assim, a reação acontece por completo. Então, se eu tinha 0,1 de NaCl, eu vou ter depois 0,1 de Na+, e 0,1 de Cl-. Bom, na questão, ele pede a atividade de H3O+. E vamos relembrar, vai ser o coeficiente de atividade do H3O+, que a gente vai aprender a calcular,
vezes a concentração de H3O+. Gente, um detalhe importante. Este cara aqui, para quem não se lembra, ele é função da força iônica, ou seja, eu preciso descobrir a força iônica para poder calcular o meu coeficiente de atividade. E bom, a química analítica, para a gente calcular, normalmente depois de a gente descrever as reações, a gente costuma escrever o balanço de carga e o balanço de massa. Mas aqui eu não vou me atentar a explicar esses conceitos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E também porque eu pretendo até depois, se vocês quiserem, fazer um vídeo falando exclusivamente a respeito disso e fazendo exemplos, etc. Então, se vocês quiserem, vocês podem colocar nos comentários ou então entrar em contato comigo. Bom, então vamos lá. Vamos calcular direto a força iônica. A força iônica é meio do somatório da concentração dos íons da solução V multiplicado pelas suas respectivas cargas ao quadrado. Bom, vamos escrever isso então. A força iônica vai ser concentração de H3O+ vezes 1 ao quadrado mais a concentração de OH- menos 1 ao quadrado e por aí vai, né? Aqui não vai dar espaço, então vou deixar só NO3, concentração de NO3 mesmo. Até porque é menos 1 ao quadrado que é 1. Bom, se a gente for colocar os valores aqui que a gente conhece, vocês vão perceber que a gente vai ter um pequeno probleminha, que é o seguinte. H3O+, a gente sabe quanto é, e o OH- a gente não sabe quanto é, veja só. A gente não sabe quanto que é o OH-. Bom, daí a gente já começa a apresentar um conceito importante na química analítica, que são as hipóteses, tá? Então, veja bem, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu tenho aqui um problema que é, eu não sei a concentração de OH-. Eu posso, através de outras equações que eu ainda não mostrei aqui, descobrir quanto que eu tenho de OH- na solução. Isso é possível. No entanto, pensando da forma que eu vou estar explicando, serve para qualquer situação, que é o seguinte, olha só, eu não sei quanto eu tenho de OH-, mas eu posso supor que essa quantidade de OH- é desprezível na minha solução. Tá, mas eu posso fazer isso pensando um pouquinho da química, que é o seguinte, olha só, se eu tenho muito H3O+ na solução, até porque a minha solução é ácida, não é verdade? Eu posso pensar o seguinte, olha, como a quantidade de H3O+ deve ser muito maior do que a de OH-, eu posso dizer então que a quantidade de OH- aqui, nesse caso, seria desprezível. Isso, lembrando, gente, é uma suposição, tá? E só para quem não lembra, muito maior, pelo menos para a gente aqui, vai ser 100 vezes maior. Tá? Isso seria muito maior. Então, olha só, gente, eu quero chamar a atenção o seguinte. Isso é uma hipótese, que ela tem que ser testada depois. Mas, se eu aplico essa minha hipótese, olha como é que vai ficar a minha conta. Eu vou refazer aqui o cálculo da força iônica aqui embaixo. A minha força iônica vai ser, então,
2,35 vezes 10 a menos 1, que é 0,235 por litro. Beleza. Isso é importante, porque com a forciônica eu consigo calcular o meu coeficiente de atividade. E para isso, assim, desculpe, gente, só um detalhe. É que eu fiz uma hipótese, não é? Então, gente, façam isso aqui com um grande asterisco vermelho. Se vocês quiserem, passem um marca-texto, porque depois vocês não podem esquecer de comprovar esta hipótese, tá? Senão o resultado ele fica, de certa forma, inconclusivo. Bom, vamos lá. Para eu calcular o gama do H3O+, a gente vai usar uma fórmula que é até o que está sendo pedido no exercício, de Debye-Hickel. Bom, as fórmulas para se calcular o coeficiente de atividade são muitas e são usadas para situações diferenciadas e para até questões diferenciadas. De modo geral, o professor ele vai te indicar a fórmula que ele quer que você use, tá? Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: de modo geral, independente da fórmula que você usa, o resultado desse coeficiente ele tem que ser algo muito próximo, tá? Ou pelo menos se a gente estiver tratando das situações comuns aqui da química analítica aqui da graduação. Independente da fórmula que você usar, tá? Existem outras fórmulas, por exemplo a de Davis, tá bom? Elas têm que dar um resultado próximo. Então, inclusive a fórmula, a cara da fórmula também varia de alguns livros, tá? Eu vou pegar aqui, vou utilizar a fórmula que eu vi, que eu aprendi nas minhas aulas de química analítica, mas ela também está em muitos livros, mas ela às vezes está um pouquinho diferente. Mas, volto a dizer, mesmo que ela seja um pouco diferente de livro para livro, o resultado tem que ser muito próximo. Bom, então a fórmula que a gente vai usar é a seguinte: log desse coeficiente é menos 0,51 vezes a carga do íon quadrado, raiz da forciônica, 1 mais 3,3 vezes o raio hidratado desse íon, que no caso eu vou botar no H3O+, vezes a raiz da forciônica. E bom, vou reafirmar, essa fórmula pode mudar de professor para professor, de livro para livro, enfim. Bom, estava lá na questão, mas eu esqueci de anotar, o raio hidratado da água, que se eu não me engano era 0,9. Tá? Bom, então vamos lá. Um detalhe importante. Tá vendo esse símbolo de menos aqui? Fica a dica, gente. Coloca ele do lado de cá. Porque assim vocês têm menos chance de se confundir aqui e esquecer desse sinal de menos. Bom, vamos fazer essa conta aqui rapidinho. E não se esqueçam desse mais um aqui. Eu já errei muita questão porque eu esqueci desse bendito. Essa continha
Gente, como desse lado aqui eu tenho menos log, quando eu for multiplicar pelo inverso do log, porque, bom, afinal, eu quero o que está aqui dentro, não é? Eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a menos o valor que está aqui. Então, ficaria isso aqui. Menos log de H3 ou mais. E isso vai acontecer pelo seguinte, porque esse 10 vai cortar com o logaritmo e esse menos vai cortar com esse menos, ficando mais. Então, deste lado da minha equação ficaria gama de H3 ou mais, e do outro lado fica zero sete oito oito. Gente, detalhe, lembrando que, como eu tinha dito antes, esse carinha aqui, pelo menos no que a gente vai ver aqui de modo geral, ele vai ser sempre menor ou igual que 1. Então, eu achei que 0,788 está um valor que, bom, pelo menos ele é um valor plausível. Plausível para as contas normais que a gente vai estar fazendo. E de fato, normalmente, esse valor ele está aí por volta de 0,5 e até 1, tá? De novo, nas contas que a gente vai costumar fazer aqui. Bom, a partir daí a gente já pode calcular a atividade. A atividade vai ser 0,788 vezes 0,135. A atividade vai ser 0,10649, que vai dar, se a gente considerasse alguma coisa, vamos arredondar isso aqui para 0,106, beleza? Só que tem um detalhe, gente, ainda não acabou. E por que não acabou? Porque a gente esqueceu dessa hipótese aqui, ela tem que ser comprovada ainda, para o resultado, para as contas que eu fiz utilizando ela, sejam válidas. Bom, a minha hipótese, só para relembrar, dizia que H3 ou mais é maior do que 100 vezes o H-. Isso tinha relação não só com o problema que eu tinha achado na minha conta, mas também porque eu estou tratando de uma solução ácida. E como é que eu vejo isso? Bom, eu não sei se vocês já devem ter visto que a gente tem uma constante chamada a constante de autoprotólise da água. Tá? Que depois eu vou explicar em mais detalhes de onde ela vem. Mas ela tem essa cara aqui. E em condições normais, ela vale 10 a menos 14. Então, olha só. Se a minha concentração de H3 ou mais é 0,135, a concentração de OH- vai ser essa coisinha aqui pequititinha. Beleza? Bom, então olha só. A minha hipótese era de que 0,135 era maior do que 100 vezes OH-, que pelas minhas contas vale isso aqui. Gente, isso aqui é verdade. 0,135 é sim maior do que 100 vezes esse 7,4 vezes 10 a menos 14. Então, minha hipótese está correta. Isso quer dizer que eu posso utilizar ela, ou melhor, eu poderia ter utilizado ela. Então, agora sim, a minha questão está finalizada. Gente, é isso aí.
Valeu, até a próxima.